para ouvirmos a Tua palavra e que não saiamos daqui como chegamos, mas mais parecidos com Jesus, o nosso Salvador. É no nome dele que oramos. Amém e amém. A pandemia, ela produziu um fenômeno linguístico para todos nós. Palavras que nós não estávamos acostumados a usar, de repente entraram no nosso vocabulário. É ou não é? Mesmo a palavra pandemia, eu não me lembro de ter usado isso, a não ser em alguma aula de história. E de repente nós estávamos falando e usando estrangeirismos como lockdown, home office, não é? Começamos a aprender um outro vocabulário novo. E eu estava num supermercado, no auge da pandemia, e tinha uma pessoa que não parava de pegar os mesmos itens, porque achava que, sei lá, era o apocalipse now, que não ia mais ter comida, gente estocando papel higiênico, água em garrafinha, uma loucura. E aí eu ouvi um jovem, um adolescente dizendo assim: olha, aquele ali é um covidiota. É uma outra palavra que eu não conhecia. O covidiota é esse que estoca comida durante o período da pandemia. Conheciam essa palavra? Aí numa conversa com um amigo, todo mundo tinha uma receita, não é? De como é que você pode cuidar, como é que você pode melhorar. E aí um falou: não, aquele ali, Leandro, ele é um cloroquiner. Cloroquiner, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, mas quem defende o uso é cloroquiner. E como se não bastasse, nós fomos aprendendo tantas coisas novas e diferentes. Uma outra que me chamou a atenção é coroniais. Essa você não ouviu ainda, tenho certeza. Coroniais tem sido a designação para as crianças que estão nascendo agora. Tem os mileniais e agora tem os coroniais. Veja quanta novidade, não é? Mas tem uma coisa. A pandemia não só trouxe para nós um novo vocabulário e novos termos e novas palavras. A pandemia trouxe uma avalanche de emoções e desafios pessoais. Muitas que foram compartilhadas hoje aqui pelo presidente pastor Miraídes. As perdas, gente querida que nós amamos, a angústia. E uma pesquisa feita por um instituto chamado George Barna, um dos mais conceituados nos Estados Unidos, começou a entrevistar os pastores, qual era o impacto disso, dessa tensão, e era enorme. Enorme porque da noite para o dia, pastores tiveram que aprender a usar novas tecnologias para comunicarem a palavra de Deus, da noite para o dia. Pastores viveram o estresse e a tensão de pensar como é que poderiam se reinventar no exercício do pastoreio, alcançando pessoas à distância. Difícil. Pastores passaram a sofrer como eu, e imagino vocês também, quando o telefone tocava, uma mensagem chegava dizendo: meu pai morreu, mas não pode ter velório. No meio da pandemia, eu não sei nem dizer como, me chamaram para fazer um sepultamento, um velório. Eu tinha 15 minutos, uma sensação horrível, a viúva chorando, e eu impedido de dar um abraço nela, horrível. E essa pesquisa feita pelo Instituto George Barna mostrou o seguinte: os pastores começaram a se preocupar com finanças. Pastor é gente, com as finanças, com os membros que eles não conseguiam alcançar, com as inovações tecnológicas que eles não conseguiam sequer acessar, com os membros, a dona Mariazinha que não tem acesso à tecnologia. E o resumo de tudo isso é que os pastores se tornaram um objeto de alta tensão, sofrendo de distúrbios severos de ansiedade e depressão. Os dados mostram
que o número das doenças mentais cresceu de modo meteórico. Meteórico. As pessoas estão doentes emocionalmente. O nervosismo, a tensão. Meus queridos, os nossos nervos estão à flor da pele. A pessoa te diz bom dia, você pergunta por quê? Está à flor da pele. E as tecnologias digitais não ajudam na nossa comunicação, porque a comunicação está sempre sujeita à distorção, e por texto é pior ainda, e por WhatsApp é pior ainda. Eu tive uma briga com a minha mulher, vou te dar um exemplo, você nunca mais vai esquecer desse, olha só. Tive uma briga com a minha esposa, faz muito tempo que a gente não briga, acho que desde as 17h30 hoje. Mas sabe de uma coisa, depois dessa briga, quando o marido e a mulher brigam, um dos expedientes que eles usam para mostrar a ira é chamar pelo primeiro e último nome, não é? Não é isso? Primeiro e último nome, para ficar claro. E eu decidi mandar uma mensagem para minha esposa por WhatsApp, escrevi, Julie Tarrataca. O corretor de texto mudou o último nome para Julie Jararaca. Com os nervos à flor da pele e as distorções da comunicação, que Deus nos acuda. Mas a verdade é que quando nós olhamos para isso, para essa situação de crescimento do adoecimento mental, os pastores, e não sou eu que digo, são os estudos e as pesquisas que dizem isso, são os mais fragilizados, porque além de enfrentarmos as lutas que todos enfrentam, meus queridos, todos, nós não somos super-homens ou super-mulheres, nós somos vasos de barro. Eu sei que algumas vezes a gente tem uma síndrome messiânica, o desejo de ser, não somos. Porque além de enfrentarmos as mesmas lutas, nós temos o agravante de recebermos todo o trauma, a dor e a angústia do outro, que nos traz na expectativa de que poderemos fazer alguma coisa a respeito. Há uma história na Bíblia que eu quero brevemente compartilhar com vocês, que mostra a experiência de um homem que viveu dilemas semelhantes aos nossos. Abra, por favor, a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, ou o primeiro volume do livro de Samuel, porque temos 2 volumes. Capítulo 30. Qual é o tema desse nosso culto mesmo? Bom, mas nem todo mundo está sabendo, não. Como é mesmo o tema desse nosso culto? É retomada. De todas essas palavras novas do nosso vocabulário, eu quero convidar você a despertar essa palavra nessa noite. Retomada. Essa é a história de um homem que chegou às cinzas, afundou nas cinzas, Edu. Mas houve um momento de retomada. Eu espero que seja encorajamento para nós. Diz assim a palavra de Deus no primeiro versículo em diante. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e esta ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, ei-la queimada, suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Primeira palavra aqui é a ruína que Davi experimentou. Veja você, o texto nos diz
que Davi está retornando juntamente com o seu exército. Uma viagem de 3 dias. Se você abre um mapa, você vai ver que ele viajou de 80 a 100 quilômetros. Sem carro, talvez alguns deles a pé, outros a cavalo. Uma viagem numa região inóspita, difícil. E por que eles estão retornando a Ziclag? Porque eles foram rejeitados pelos filisteus. Davi queria servir os filisteus e assim proteger-se e proteger os seus soldados de Saul. Mas ele foi rejeitado. Eles desconfiaram das intenções de Davi. E agora, depois dessa primeira frustração, ele está voltando para a cidade dele. E o que nós desejamos depois de um longo dia de trabalho, de um dia cansativo, de um retorno de São Paulo, por exemplo? Nós queremos chegar em casa, uma refeição gostosa, uma cama quente, as boas-vindas do cônjuge, dos filhos. Esse era o desejo desses homens, porque veja, a história muda, são milhares de anos atrás. Mas o ser humano é o mesmo, a mesma dor, a mesma angústia, a mesma frustração. Esse é o desejo deles, chegar em casa, descansar, rever os seus filhos, abraçar, ouvir boas palavras, mas, quando eles estão se aproximando, de longe, eles veem o céu pintado de cinza escuro. É fumaça. E não é fumaça porque alguém estava cozinhando um bolo, preparando uma broa de milho ou qualquer coisa assim. Acho que eu estou ficando com fome, gente. A fumaça está ali pintando o céu, porque a cidade deles, o vilarejo deles, foi reduzido a cinzas. Ele começou a sentir o odor. Agora, período de inverno, a gente passa por alguns lugares que eles fazem queimada, aquele cheiro, aquele odor, tudo reduzido a cinzas. E quando eles chegam lá, ao invés de encontrarem as pessoas que eles amam, de verem os filhos correndo, uma das maiores alegrias, hoje meus filhos estão grandes, mas quando eles eram pequenininhos, a minha maior alegria era quando eu chegava em casa e eu ouvia um dizendo para o outro: o papai chegou, o papai chegou. Que alegria era ouvir isso. Aquele dia, Davi chega com seus homens. Não há crianças para correr ao seu encontro. Não há abraço da esposa. Os mais velhos não estão ali. A comida não está na mesa. Eles estão com os pés atolados nas cinzas. É ruína. Eu penso que há uma conexão com a nossa realidade. O texto nos diz que eles choraram. E choraram tão copiosamente que diz que eles não tinham mais força para chorar. Choraram tanto que não há mais energia para chorar. Eu acho que você já chorou assim alguma vez na sua vida. Talvez quando morreu alguém que você ama. Talvez quando ouvimos uma notícia de um médico que é trágica. E quantas pessoas eu vi chorar assim agora, nesse tempo. Quando um amigo meu de muitos anos, alguns estão aqui vão lembrar dele, o Matão, lá de Suzano, ele me liga um dia, voz fraca, ele vinha me pedindo oração, porque estava com diagnóstico de Covid, e eu estava orando por ele, e um dia ele me liga com a voz muito fraca, ele disse: meu irmão, eu estou ligando para me despedir de você, para dizer o quanto eu gostei de ter te conhecido, de ter convivido com você, você marcou minha vida, eu vou ser entubado hoje, meu irmão, e eu não sei se tem volta. Eu orei na hora, eu falei: eu vou estar orando por você, mas você trate de confiar, de acreditar, porque eu tenho expectativa e esperança que você vai sair dessa. Ele chorou do outro lado e desligou. Todos os dias eu mandava uma mensagem de WhatsApp, sabendo que ele estava entubado. Eu chorei. Um dia eu estava no estúdio gravando, passaram dias fazendo contato com a família, dizendo: Leandro, só um milagre, mas Deus é Deus de milagres. Eu estou lá no estúdio, ligaram uma vez, normalmente eu deixo o telefone em modo avião, mas ligaram, naquele dia eu não deixei, ligaram uma vez, ligaram 2 vezes, falei: melhor atender. Atendi no estúdio, uma pessoa de voz muito fraca, era o Matão, dizendo: acabei de chegar no quarto, a primeira pessoa para quem eu estou ligando é você, eu quero dizer que eu saí.
eu saí. Mas sabe, muitos não saíram. Muitos estão chorando. Eles choraram até não ter mais forças. Há quem diga, de modo tão imbecil, que um homem de Deus, uma mulher de Deus não chora. José chorou quando Jacó morreu. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. E aqui Davi chorou. Afogados nessa dor. Um amigo meu disse assim: Leandro, se o sofrimento fosse lágrima, nós já teríamos todos morrido afogados. Mas isso nos leva ao segundo ponto da nossa história aqui, que é o seguinte: se o primeiro é a ruína, o segundo é a rejeição. Veja só, capítulo 30, versículos 5 e 6. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, a carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Veja a situação de Davi. O autor deixa claro que ele perdeu tudo, assim como os demais perderam. Ele perdeu seus bens, suas esposas, seus filhos, tanto quanto os demais. Mas quando as pessoas estão vivendo uma profunda dor, elas procuram um para-raio. E, meus queridos, ser líder é muitas vezes você ser esse para-raio, sabia disso? Às vezes nosso único ministério é ser o para-raio. Quantas vezes eu já não ouvi alguém dizer assim: olha, se o Tarrataca tivesse aconselhado direito, meu casamento não tinha acabado. Tudo bem, se isso vai ajudar ele a viver melhor com a consciência dele, eu topo. Davi aqui foi um para-raio. Vem sobre ele essa descarga. E veja quanta rejeição ele sofreu. Primeiro, ele foi rejeitado por Saul, que o perseguia. Aí ele procura os filisteus. Ele é rejeitado pelos filisteus. É só ler o capítulo anterior. E agora ele é rejeitado pelos seus parceiros, pelos seus homens de guerra. E a família dele não está ali para lhe dar guarida, porque foi levado em cativeiro. Esposas, filhos. Davi não tem ninguém. Ruína, rejeição. Nós vivemos isso, cada um de nós que está no ministério. Veja a dificuldade, eu pelo menos vivi isso. Tinha gente que dizia: nós vamos abrir a igreja. Eu falei, lá na igreja bíblica, eu não estou dizendo que é o padrão, mas foi o que nós adotamos, é o que determina a autoridade sanitária. Diz para fechar, a gente fecha, diz para abrir, a gente abre. Resolvemos assim. Porque cada um tem uma opinião, a igreja é um grupo muito heterogêneo, cada um quer puxar numa direção. Quando fechamos, eu ouvi assim: medroso, covarde sem fé. Tá bom, não aguento, para-raio. Aí quando abri, porque liberou, imprudente, louco. Tá bom, é o para-raio. E nós vivemos isso, mas, meus queridos, nós ainda não vivemos o pior disso. Na Índia, grupos radicais hindus atribuíram o problema do Covid aos cristãos, disseram que os cristãos trouxeram um mau agouro e perseguiram os cristãos e mataram cristãos por isso. Rejeição. Mas louvado seja Deus, porque a história não termina aqui e nós chegamos na renovação. Veja a parte B do versículo 6, diz assim: porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele não tem mais nada. Ele não tem bens, porque levaram. Ele não tem filhos, ele não tem esposa, ele não tem amigos, ele não tem rei. Nem o rei concorrente não está com ele agora. Quando a gente não tem mais nada, mas a gente tem Deus, a gente tem tudo o que precisa. E Davi entendeu isso. O Deus de Davi não é apenas lá do tabernáculo, ou de Moisés, ou de Josué. O texto diz assim: e Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus.
A crise que vivemos traz essa oportunidade de nos reanimarmos no nosso Deus. E veja que interessante, o texto é muito sugestivo, porque diz assim: ele se reanimou. Não foi um amigo que foi lá e reanimou ele. Olha, vai em frente. Não foi outra pessoa. Não tinha ninguém para fazer isso. A decisão foi dele. Ele olha para a cinza, ele sente o cheiro da fumaça, ele vê a pressão dos próprios amigos, ele vê a situação que está chegando ao extremo de ser apedrejado. Ele tem que tomar uma decisão naquela hora. Ou ele chora, ou ele desiste, ou ele joga a toalha, ou ele se mata. Mas naquele momento de dor, a decisão dele foi: eu vou me fortalecer no Senhor. E é isso. E de alguma maneira ele se levanta daquela cinza, ele se coloca em pé. E como ele se reanimou? Eu imagino que Davi se reanimou lembrando do que existia de revelação de Deus naquela época, a Torá, a lei. E ali ele se lembrou do generoso amor de Deus. Ele se lembrou provavelmente dos livramentos do passado, como Deus o livrou da ursa, do leão, de Golias, e mesmo de Saul. E Davi certamente começou a lembrar da promessa e do propósito de Deus. Deus fez promessas maravilhosas para Davi. Ele foi ungido rei de Israel quando era um adolescente. Na vida dele tinha promessa e tinha propósito. Eu e você temos promessas na palavra de Deus e temos muito mais revelação de Deus nesse livro santo do que tinha Davi. Ele tinha cinco livros. Nós temos 66 livros da palavra de Deus. E nesse momento que ele entendeu, que ele vivenciou tudo isso, é como se Davi dissesse: eu vou retomar a minha vida de acordo com os propósitos de Deus para ela. Qual é o tema desse nosso culto mesmo? Como é que é mesmo? Pois é essa a nossa oportunidade. Davi, nesse momento, nos leva ao último ponto dessa breve história, a hora da retomada. Davi se levantou e ele disse: Davi, Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esse bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Há um contraste muito interessante nessa passagem. Se você voltar no capítulo 27, no versículo 1, o texto diz assim: disse Davi consigo mesmo. Lá no capítulo 27, versículo 1. E sabe o que ele diz consigo mesmo? Ele diz assim: eu vou procurar os filisteus, eu vou servir com os filisteus. Davi não consultou o Senhor. E essa decisão desembocou nessa situação que nós estamos vendo. Mas agora Davi entendeu. E o que ele faz? Ele decide consultar o Senhor. Então, usando a estola com urim tumim, aquelas duas pedras que dizem sim, não, cores diferentes, o Senhor dá a ele uma mensagem. Veja, a tradução atualizada verte esse texto que acabamos de ler, dizendo: alcançarás e tudo libertarás. A palavra hebraica é uma só aí. É naseg. E a palavra naseg para libertarás, que está aqui, você pode procurar depois isso num léxico, naseg, é literalmente recuperar, readquirir, recobrar, reconquistar, reaver, resgatar, retomar. Fortalecido no Senhor, Davi sai em direção para retomar tudo aquilo que era dele. E Deus, por sua graça, concedeu isso a ele. Eu sei que alguns devem estar pensando: mas Leandro, nós temos pessoas que morreram, pastores, amigos. Nós vamos retomar o legado deles, vamos continuar pregando o Evangelho.
A esperança da nossa fé é uma esperança, não apenas de que eles morreram e estão flutuando no céu. A nossa esperança é que Jesus Cristo voltará e eles ressuscitarão. Nós não perdemos nenhum deles, nós ganhamos eles para sempre. Agora, a missão deles foi concluída, a nossa continua. Você que está aqui, que tem trabalho, que é bivocacionado, que é empreendedor, que é pastor, em nome de Jesus, essa é a noite de levantarmos das cinzas e começarmos a nossa retomada. Sonhe novamente, sonhe com seus líderes, sonhe com a sua igreja, sonhe com seus irmãos, sonhe com a sua família, sonhe com o vizinho, sonhe com a cidade, sonhe com as pessoas e diga: em nome de Jesus, nós vamos retomar aquilo que Deus nos confiou. Eu quero fazer isso, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fazer isso. No dia 23 de junho de 2018, 12 meninos e o seu treinador de futebol ficaram presos numa caverna na Tailândia. Lembram disso? E, graças a Deus, numa dramática expedição de resgate, conseguiram tirar os meninos de lá e o técnico. Mas enquanto eles estavam presos ali, os programas de televisão começaram a ter todo tipo de especulação. Dentre elas, quanto tempo uma pessoa pode ficar sem comer? Quanto tempo uma pessoa pode ficar sem água? Porque não sabiam se iam tirar os meninos e o tempo esticando. Quanto tempo fica sem água? Quanto tempo sem oxigênio? E aí os especialistas falavam: sem comer. Disseram 50 dias. Eu não aguento, por isso que daqui a pouco nós vamos jantar. Sem água, 3 dias, eles disseram. Sem oxigênio, eles falaram 4 minutos, eu achei uma eternidade, 4 minutos sem oxigênio. Mas uma coisa me chamou a atenção numa dessas entrevistas, um homem disse: sem alimento, sem água, sem oxigênio, mas tem uma coisa sem a qual ninguém sobrevive, é viver sem esperança. Eu e você fomos chamados para compartilhar esperança. A minha esposa tinha um quadro em casa do Billy Graham, e embaixo tinha uma frase que ele repetia: eu não sei o que me aguarda no futuro, mas eu sei quem guarda o meu futuro. É nessa certeza que eu quero convidar você a abraçar a santa vocação que você recebeu e retomar, em nome de Jesus, retomar. 21h25 em Brasília, nós vamos encerrar aqui. Fique em pé, vamos fazer uma breve oração.